Mãe, amanhã você vai descobrir que não tem direito a nada. Essas foram as palavras que meu filho Eduardo sussurrou no meu ouvido durante o velório do meu marido, enquanto eu ainda chorava sobre o caixão do homem que amei por 35 anos. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Lúcia, tenho 58 anos, e o dia 15 de setembro de 2024 foi o dia em que perdi meu marido Roberto. Ele tinha 65 anos quando finalmente perdeu a batalha contra o câncer de pâncreas que o consumiu por 2 anos inteiros. 2 anos de tratamentos agressivos, quimioterapias que o deixavam tão fraco que ele mal conseguia levantar da cama, internações de emergência, dores terríveis que nenhum remédio conseguia aliviar completamente. Roberto era um homem forte, um empresário de sucesso que construiu um império do zero. Começou como vendedor ambulante aos 18 anos e, com trabalho duro e visão de negócios, fundou uma rede de distribuição que cresceu até se tornar uma das maiores do estado. Aos 50 anos, já era dono de 3 empresas, dezenas de imóveis comerciais e um portfólio de ações que valia milhões. Mas todo o dinheiro do mundo não pôde salvá-lo quando o câncer chegou. O diagnóstico veio em setembro de 2022, durante um check-up de rotina. Câncer de pâncreas em estágio avançado. Os médicos nos deram 6 meses de vida. Roberto viveu 2 anos, lutando cada dia com uma coragem que me inspirava e me partia o coração ao mesmo tempo. Durante esses 2 anos, eu me tornei enfermeira, cozinheira, psicóloga e companheira constante. Larguei meu trabalho como gerente de uma boutique para ficar em casa cuidando dele. Acordava de madrugada para administrar medicações, preparava refeições leves que ele conseguisse tolerar, limpava quando ele vomitava após a quimioterapia, segurava sua mão durante as crises de dor e dormia no sofá ao lado da cama dele para estar sempre por perto, caso precisasse de algo. Houve noites em que Roberto chorava de dor, agarrando minha mão com força e dizendo: "Lúcia, eu não sei o que faria sem você. Você é minha fortaleza." E eu chorava junto, mas tinha que ser forte por nós dois. E Eduardo, nosso filho único de 32 anos, formado em administração, casado com Fernanda, vivendo numa casa confortável que o próprio pai havia dado de presente de casamento? Eduardo apareceu talvez 6 vezes durante esses 2 anos. 6 visitas rápidas, sempre com desculpas prontas. Muito trabalho, viagem marcada, Fernanda não estava se sentindo bem, trânsito complicado. Quando visitava, ficava no máximo 1 hora. Sentava longe da cama, como se a doença fosse contagiosa. Fazia perguntas superficiais sobre o tratamento e logo inventava uma desculpa para ir embora. Nunca ofereceu para me revezar uma única noite. Nunca levou o pai a uma consulta. Nunca segurou a mão dele durante uma crise. Roberto percebia, claro. Às vezes, depois que Eduardo ia embora, meu marido ficava olhando para o teto em silêncio, e eu via a decepção em seus olhos. "Eu falhei como pai, Lúcia?" Ele me perguntou certa vez. "Dei tudo para ele, a melhor educação, oportunidades, dinheiro. Por que ele é tão frio?" Eu não sabia o que responder. Como você explica a um pai moribundo que o filho que ele criou se importa mais com dinheiro do que com ele? Nos últimos 3 meses, Roberto ficou acamado permanentemente. Era morfina constante para controlar a dor, e ele ia e vinha da consciência. Nos momentos lúcidos, ele me fazia promessas sobre o futuro que eu sabia que nunca chegaríamos a viver juntos. "Quando eu melhorar, Lúcia, vamos viajar. Vamos para a Europa, para aquelas cidades que você sempre quis conhecer." Eu sorria e concordava, segurando as lágrimas, sabendo que não havia cura, apenas o fim inevitável se aproximando. Na madrugada de 15 de setembro, Roberto acordou mais lúcido do que havia estado em semanas. Ele apertou minha mão e disse com a voz fraca: "Obrigado por tudo, meu amor. Você é a única coisa que fiz realmente certo na vida." 2 horas depois, ele fechou os olhos pela última vez, com minha mão segurando a dele. Liguei para Eduardo chorando, mal conseguindo falar. Seu pai se foi." Ele respondeu com um "Ok, já vou aí", tão frio que parecia estar respondendo a um compromisso de trabalho, não à morte do próprio pai. O velório foi marcado para o dia seguinte. Quando Eduardo chegou,
Ele estava impecável. Terno italiano caro, sapatos brilhantes, cabelo perfeitamente penteado, sem um fio fora do lugar. Ele cumprimentou as pessoas com sorrisos contidos, aceitou pêsames com acenos de cabeça educados, mas seus olhos estavam vazios. Não vi uma lágrima. Foi quando me aproximei do caixão, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem livremente, que Eduardo veio até mim. Ele se inclinou como se fosse me abraçar, mas em vez disso, sussurrou no meu ouvido aquelas palavras venenosas. Mãe, amanhã você vai descobrir que não tem direito a nada. Me afastei dele, chocada, procurando em seu rosto algum sinal de humanidade. Mas ele apenas sorriu, um sorriso pequeno e cruel, e voltou a cumprimentar os presentes como o filho enlutado perfeito. Ali, ao lado do caixão do meu marido, entendi que havia perdido 2 pessoas naquele dia: o homem que amei por 35 anos e o filho que pensei conhecer. Uma semana após o funeral, fomos convocados ao escritório de Dr. Augusto Mendes, o advogado que cuidava dos negócios de Roberto há mais de 20 anos. O escritório ficava no centro empresarial da cidade, numa sala elegante do 10º andar com vista para toda a região. Era ali que Roberto costumava resolver as questões mais importantes de suas empresas. Cheguei às 9 da manhã em ponto, como o Dr. Augusto havia pedido. Usei um vestido preto simples, ainda de luto, os olhos inchados de tanto chorar. A semana havia sido um borrão de dor: arrumar os documentos do funeral, receber visitas de pêsames, dormir sozinha naquela cama enorme onde cuidei de Roberto por 2 anos. A casa estava silenciosa demais, vazia demais, e eu me sentia completamente perdida. Eduardo chegou 15 minutos atrasado, acompanhado de Fernanda. Ele vestia outro terno caro, dessa vez azul marinho, e carregava uma pasta de couro sob o braço. Fernanda usava um vestido cinza e salto alto, mais apropriado para um coquetel do que para uma leitura de testamento. Eles nem me cumprimentaram direito. Apenas acenos rápidos de cabeça, antes de se sentarem nas poltronas de couro do outro lado da sala. Dr. Augusto nos recebeu com sua postura profissional habitual, mas percebi tristeza genuína em seus olhos quando olhou para mim. Ele e Roberto eram amigos de longa data, não apenas advogado e cliente. Lúcia. Meus sinceros sentimentos novamente. Roberto era um grande homem. Obrigada, doutor, respondi com a voz embargada. Eduardo tamborilava os dedos impacientes na poltrona. Podemos começar logo? Tenho uma reunião importante às 11. Dr. Augusto lançou um olhar de reprovação para Eduardo, mas abriu a pasta sobre sua mesa. Muito bem. Estamos aqui para a leitura do testamento de Roberto Henrique da Silva, lavrado em cartório no dia 3 de março de 2024. Meu coração apertou. Março de 2024. 6 meses atrás. Roberto já estava muito doente naquela época, mas teve a lucidez de organizar seus últimos desejos. O advogado começou a ler. Eu, Roberto Henrique da Silva, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro como minhas últimas vontades o seguinte. Ele prosseguiu com as formalidades jurídicas, identificação de bens, quitação de dívidas. Eduardo se inclinou para a frente quando o Dr. Augusto chegou à parte principal. Declaro como meu único herdeiro meu filho Eduardo da Silva. A ele deixo a totalidade de meus bens, incluindo as 3 empresas que fundei e administrei, avaliadas em conjunto em 120 milhões de reais. Meu portfólio de ações e investimentos, avaliado em 50 milhões de reais. E minha coleção de 18 imóveis comerciais, avaliados em 30 milhões de reais. Totalizando aproximadamente 200 milhões de reais em patrimônio líquido. O silêncio que caiu sobre a sala foi pesado. Eduardo tinha os olhos arregalados, calculando mentalmente, quase salivando. 200 milhões de reais. Era mais do que ele havia imaginado. Roberto sempre foi discreto sobre suas finanças exatas. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Eduardo. Ele se virou para Fernanda e sussurrou. 200 milhões, Fernanda. 200 milhões. Olhei para as minhas mãos no colo, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Não era sobre o dinheiro para mim. Nunca foi. Mas doía perceber que para meu filho era tudo sobre isso. Nem uma palavra sobre o pai que acabara de perder, apenas excitação com os números.
Dr. Augusto limpou a garganta, claramente desconfortável. Eduardo, por favor. Ainda há mais cláusulas importantes que preciso ler. O testamento contém condições específicas que seu pai estabeleceu para a liberação da herança. Já ouvi o suficiente. Eduardo o interrompeu, levantando-se da poltrona com energia renovada. O dinheiro é meu. Papai deixou tudo para mim. Quando posso começar a ter acesso às contas? Eduardo, sente-se. Você precisa ouvir o resto. Insistiu Dr. Augusto com firmeza. Doutor, com todo respeito, você acabou de ler que sou o único herdeiro de 200 milhões. Acho que é isso que importa, não é? O resto é burocracia que você pode me mandar por e-mail. Tenho aquela reunião. Seu pai especificou condições muito claras que você precisa cumprir antes de... Dr. Augusto tentou continuar. Mas Eduardo já estava guardando papéis na pasta, puxando Fernanda pela mão. Manda tudo por e-mail, doutor. Vou assinar o que for necessário. Fernanda, amor, precisamos comemorar. 200 milhões. Vamos almoçar naquele restaurante francês que você adora. Dr. Augusto ficou de pé, a voz mais alta agora. Eduardo, você está cometendo um erro grave. Seu pai deixou cláusulas condicionais extremamente importantes. Se você não ouvir agora... Já ouvi tudo que preciso, doutor. Sou o único herdeiro. Ponto final. Eduardo se virou para mim pela primeira vez desde que a leitura começara. Os olhos frios e calculistas. Mãe, acho melhor a gente conversar sobre seus planos daqui para frente. A mansão é minha agora. Está no testamento. Vamos precisar fazer alguns ajustes. Antes que eu pudesse responder, ele já estava saindo pela porta com Fernanda, rindo alto e fazendo planos sobre carros de luxo e viagens internacionais. Doutor. Augusto ficou parado atrás de sua mesa, olhando para a porta fechada com uma expressão entre incredulidade e preocupação. Então se virou para mim, balançando a cabeça lentamente. Lúcia, ele não ouviu as condições. Não ouviu nada além dos números. Enxuguei minhas lágrimas. O que havia no resto do testamento, doutor? Ele suspirou profundamente e voltou a se sentar. Cláusulas que Roberto colocou especificamente para testar o caráter do Eduardo. Condições que precisam ser cumpridas antes que ele tenha acesso a qualquer centavo dessa herança. Olhei para o advogado e vi em seus olhos que a tempestade estava apenas começando. Saí do escritório de Dr. Augusto em estado de choque, ainda processando tudo o que havia acontecido. O advogado tentou me confortar, ofereceu água, pediu que eu ficasse para conversarmos sobre as cláusulas importantes que Eduardo não havia ouvido. Mas eu estava exausta demais, emocionalmente destruída demais para processar mais informações jurídicas naquele momento. Doutor, eu preciso ir para casa. Por favor, me mande tudo por escrito. Eu não consigo mais hoje, disse com a voz quebrada. Ele assentiu com compreensão. Claro, Lúcia, mas ligue para mim se precisar de qualquer coisa. E por favor, não tome nenhuma decisão precipitada sobre a casa ou seus pertences até conversarmos adequadamente. Não entendi completamente o aviso dele na hora, mas agradeci e saí. Peguei um táxi de volta para casa, a mansão onde vivi com Roberto por 28 anos. Era uma propriedade linda em um bairro nobre, com jardim amplo, piscina, 5 quartos. Roberto comprou quando as empresas começaram a prosperar, dizendo que era nosso castelo, nosso refúgio. Cada canto daquela casa tinha memórias. A varanda onde tomávamos café aos domingos, a cozinha onde eu preparava as receitas favoritas dele, o quarto onde cuidei dele nos últimos meses de vida. Quando cheguei, a casa estava silenciosa e vazia como havia estado desde a morte de Roberto. Sentei na sala, olhando para as fotos de família na estante. Nosso casamento, Eduardo criança, viagens que fizemos juntos. Chorei novamente, deixando toda a dor e confusão fluir livremente. Foi quando o telefone tocou. Era Eduardo. Mãe, precisamos conversar sobre a situação da casa. Ele disse sem rodeios. Como você está? Ou, chegou bem em casa? Eduardo, eu acabei de chegar. Estou cansada. Podemos conversar amanhã? Não, mãe. Isso não pode esperar. Você ouviu o testamento. A mansão é minha agora. Está incluída nos 200 milhões que papai me deixou.
Senti um frio na espinha. Eduardo, essa é a nossa casa. É onde moramos juntos. Onde você cresceu. Era a casa de vocês. Agora é minha. Ele cortou friamente. E eu já tenho planos. Fernanda e eu vamos nos mudar para lá. É muito maior que nosso apartamento atual. E com essa herança, faz sentido morarmos num lugar à altura. Mas eu moro aqui, filho. Onde eu vou ficar? Mãe, você vai ter que procurar um apartamento menor. Tem vários bairros mais em conta onde você pode alugar algo confortável. Um kitnet, talvez um apartamento de 1 quarto. Você não precisa de 5 quartos morando sozinha. Dessoa. As palavras dele eram como facas. Eduardo, seu pai acabou de falecer. Estou de luto. Como você pode estar falando de me tirar da minha casa? Não é mais sua casa, mãe. Sua voz subiu de tom impaciente. Legalmente é minha. Está no testamento que o Dr. Augusto leu hoje. Você não ouviu? Papai deixou tudo para mim. Tudo. A mansão, as empresas, os imóveis, o dinheiro. Tudo é meu. Tentei manter a calma, respirar fundo. Filho, por favor, vamos conversar pessoalmente, com calma. Não precisa ser assim. Precisa sim, porque você não está entendendo. Ele estava quase gritando agora. Deixa eu deixar bem claro para você. Você não vai ganhar nem 1 centavo do meu dinheiro. Você ouviu bem? Nem 1 centavo. Papai deixou tudo para mim, não para você. Você ficou com nada. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eduardo, eu não me importo com dinheiro. Eu só quero... Eu sei exatamente o que você quer. Quer ficar na mansão de graça, vivendo do meu patrimônio, me explorando. Mas não vai rolar, mãe. Você tem 2 dias para arrumar suas coisas e sair. 2 dias. 2 dias? Eduardo, isso é absurdo. Eu tenho uma vida inteira de coisas nessa casa. Então é melhor começar a fazer as malas logo. E outra coisa, não leve nada que seja valioso. Os quadros, as antiguidades, a prataria, tudo isso faz parte do inventário. Você leva suas roupas e objetos pessoais. Nada mais. Minha voz saiu em um sussurro desesperado. Como você pode estar fazendo isso comigo? Eu sou sua mãe. Passei 2 anos cuidando do seu pai enquanto você mal aparecia. Sacrifiquei meu trabalho, minha vida, para estar ao lado dele. E agora, 1 semana depois que ele morreu, você me expulsa de casa? Você cuidou dele porque era sua obrigação como esposa. Não espere medalha por isso. E eu estava ocupado trabalhando, construindo minha vida. Não podia largar tudo como você. A crueldade nas palavras dele me deixou sem ar. Seu pai ficaria horrorizado se ouvisse você falando assim. Eduardo deu uma risada amarga. Papai deixou tudo para mim no testamento, mãe. Acho que isso diz exatamente o que ele pensava sobre quem merecia a herança dele. Se ele quisesse que você tivesse alguma coisa, teria deixado. Mas não deixou. Pense nisso. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Fiquei sentada na sala, segurando o telefone, tremendo de choque e dor. Olhei ao redor da casa que havia sido meu lar por quase 3 décadas, agora me sentindo como uma invasora. Meu próprio filho havia me dado 48 horas para deixar a única casa que conhecia como lar. E o pior, ele estava usando a memória de Roberto, distorcendo o testamento que nem sequer ouviu completamente, para justificar sua crueldade. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Não pelo dinheiro, não pela mansão, mas por ter perdido completamente o filho que pensei ter criado. Enquanto eu passava aquela tarde terrível embalando minhas coisas entre lágrimas, Eduardo estava no melhor restaurante da cidade comemorando sua vitória. Descobri depois, através de conhecidos que presenciaram a cena, que ele alugou a sala privativa do restaurante mais caro da região para celebrar com Fernanda e Marcos, seu sócio de uma pequena empresa de consultoria que administravam juntos. 200 milhões, Marcos! 200 milhões! Eduardo gritava, levantando uma garrafa de champanhe que custava mais que o salário mensal de muitos brasileiros. Meu velho finalmente fez algo útil. Morreu e me deixou rico. Fernanda ria ao lado dele, já fazendo planos. Amor, com esse dinheiro podemos finalmente viajar para Dubai.
Sempre quis conhecer aqueles hotéis de 7 estrelas. E Paris, Milão, Londres. Marcos, sempre o oportunista, se aproximou com interesse renovado. Eduardo, com esse capital, a gente pode expandir a consultoria. Imagina abrir filiais em São Paulo, Rio, até internacional. Você agora tem poder para entrar em qualquer negócio que quiser. Eduardo bateu na mesa com entusiasmo. Exatamente. Chega de ser pequeno empresário. Agora eu sou o dono de um império. 3 empresas que já funcionam, imóveis, ações. Marcos, a gente vai dominar o mercado. Depois do almoço que custou quase R$10.000, pagos no cartão de crédito pessoal de Eduardo com a certeza de que logo teria acesso aos milhões. Eles foram direto para uma concessionária de carros de luxo. Eduardo sempre sonhara com um carro esportivo importado, mas nunca teve coragem de gastar tanto dinheiro. Agora, achando que era dono de uma fortuna, não hesitou. Quero aquele ali. Ele apontou para um conversível alemão vermelho sangue, com um interior de couro e motor, que rugia como um leão. O preço era de R$850.000. O vendedor, percebendo um cliente empolgado, se aproximou com sorrisos profissionais. Excelente escolha, senhor. Este modelo acabou de chegar. É único no estado. Quer fazer um test drive? Não precisa. Eu quero ele. Pode preparar a documentação. Fernanda arregalou os olhos. Eduardo, R$850.000? Você tem certeza? Tenho 200 milhões, Fernanda. Isso é troco. Ele puxou o cartão de crédito Platinum. Quanto preciso dar de entrada? Normalmente pedimos 30%, senhor. Mas posso verificar condições especiais. Eduardo interrompeu com arrogância. Põe 200 mil no cartão como entrada. O resto eu acerto nos próximos dias quando tiver acesso total às contas da herança. Meu advogado está resolvendo a burocracia. O vendedor hesitou por um momento. Não era o procedimento padrão, mas a comissão daquele carro era tentadora demais. Vou consultar meu gerente. Enquanto esperavam, Eduardo já estava no celular, reservando a viagem dos sonhos. Pacote de luxo para Dubai. 20 dias, hotel 7 estrelas, suíte presidencial, passeios privativos. O valor total, R$180.000 para ele e Fernanda. Pronto, amor. Partimos semana que vem. Primeira classe, obviamente. Fernanda pulou no pescoço dele, gritando de alegria. Eu te amo. Sempre soube que você ia conseguir tudo o que merece. Marcos observava tudo com um misto de inveja e admiração. Cara, você realmente chegou lá. Sua vida mudou da noite pro dia. Mudou mesmo. Eduardo concordou com um sorriso presunçoso. E sabe de uma coisa? Eu sempre mereci isso. Trabalhei duro, fui bom filho, cuidei dos negócios da família. Esse dinheiro é meu por direito. A ironia de suas palavras, chamando-se de bom filho, no mesmo dia em que expulsou a mãe viúva de casa, estava completamente perdida nele. Quando o gerente da concessionária aprovou a venda, Eduardo assinou todos os papéis sem ler nenhum. Sua mente já estava no carro, na viagem, nos negócios milionários que faria. A realidade de que não tinha acesso a nenhum centavo da herança ainda não havia caído. Naquela noite, por volta das 8 horas, ele me ligou novamente. Eu estava no quarto, tentando decidir o que levar e o que deixar, quando o telefone tocou. Mãe, só para confirmar, você vai sair da mansão até quinta-feira, certo? Não quero ter que tomar medidas legais. Minha voz saiu cansada, sem forças para brigar. Eduardo, onde eu vou morar? Eu não tenho para onde ir tão rápido. Não é meu problema, mãe. Você devia ter pensado nisso antes. Vai para um hotel por alguns dias enquanto procura um apartamento. Tenho certeza que você tem algum dinheiro guardado. Filho, eu larguei meu emprego há 2 anos para cuidar do seu pai. Tenho algumas economias, mas não o suficiente para... Então arruma um emprego. Ele cortou sem empatia. Você tem 58 anos, não 80. Dá para trabalhar ainda. Aliás, vai ser bom para você ter uma ocupação. Eduardo, por favor, podemos ao menos conversar pessoalmente? Isso não precisa ser assim tão cruel. Já falei tudo o que tinha para falar. Quinta-feira, mãe. E não se esqueça, nada de levar objetos de valor da casa. Estou fazendo um inventário completo de tudo.
Ele desligou novamente. Sentei na beirada da cama que dividi com Roberto por tantos anos e olhei ao redor. Como minha vida havia desmoronado tão completamente em tão pouco tempo? Uma semana atrás, eu tinha um marido, um lar, uma família. Agora tinha apenas dor, rejeição e um filho que me tratava como lixo descartável. O que eu não sabia era que enquanto Eduardo celebrava e gastava dinheiro que ainda não tinha, uma bomba relógio estava prestes a explodir na cara dele. Eduardo estava dormindo profundamente quando o telefone tocou às 3 da madrugada. Ele e Fernanda haviam voltado tarde da celebração, depois de jantarem em outro restaurante caro e passarem horas planejando como gastariam os 200 milhões. Eduardo estava exausto, mas era um cansaço feliz. O cansaço de quem finalmente conquistou tudo o que sempre quis. O som insistente do telefone no criado mudo o arrancou do sono. Ele pegou o aparelho sem nem olhar quem era, a voz rouca de sono e irritação. Quem é? Que horas são? Eduardo, aqui é Dr. Augusto Mendes. A voz do advogado soava tensa, quase desesperada. Preciso falar com você urgentemente. Eduardo olhou para o relógio digital na mesa. 3:07 da manhã. Doutor, são 3 da manhã. Isso não pode esperar até amanhã? Não pode. Eduardo, você leu o testamento completo? Você ficou até o final da leitura? Eu ouvi tudo o que precisava ouvir. Eduardo respondeu, sentando-se na cama e acendendo o abajur. Fernanda resmungou ao lado dele, incomodada com a luz. Papai deixou 200 milhões para mim. Eu sou o único herdeiro. O que mais eu precisaria saber? Houve uma pausa do outro lado da linha. E quando o doutor Augusto falou novamente, sua voz estava carregada de preocupação. Eduardo, você saiu antes de eu terminar de ler. Havia cláusulas importantes, condições específicas que seu pai estabeleceu. Condições que você precisa cumprir antes de ter acesso à herança. Eduardo deu uma risada nervosa. Condições? Que tipo de condições? Doutor, meu pai me deixou o dinheiro. Está no testamento. Fim da história. Não é fim da história. A voz de Dr. Augusto subiu de tom pela primeira vez. Eduardo, há cláusulas condicionais muito claras no testamento. Seu pai estabeleceu 3 tarefas específicas que você precisa cumprir em um prazo determinado. Se você não cumprir essas condições, a herança inteira vai para instituições de caridade. O sangue de Eduardo gelou. O quê? Que história é essa? Você não falou nada disso. Eu tentei falar. Você saiu do escritório antes de eu terminar a leitura. Você me interrompeu, disse que já sabia de tudo e saiu com sua esposa para comemorar. A frustração era evidente na voz do advogado. Eduardo levantou da cama, agora completamente acordado, o coração batendo acelerado. Que condições? Que tarefas? Não vou discutir detalhes por telefone às 3 da manhã. Preciso que você venha ao meu escritório às 7 horas. Traga sua esposa se quiser. Vamos ler o testamento completo, cláusula por cláusula, e você vai entender exatamente em que situação se meteu. Doutor, espera. Me dá ao menos uma ideia. O que meu pai exigiu? Dr. Augusto suspirou profundamente. Seu pai estabeleceu 3 condições que você precisa cumprir em 180 dias, 6 meses. Se falhar em qualquer uma delas, você perde tudo. E Eduardo, quero que você entenda a gravidade. Você não tem acesso a nenhum centavo da herança até provar que cumpriu todas as condições. 0 acesso. O chão pareceu se abrir sob os pés de Eduardo. Como assim 0 acesso? Mas o dinheiro é meu. Está no testamento. Está condicionado, Eduardo. Seu pai foi muito claro e muito esperto na redação. Ele previu exatamente o que você faria. Gastaria tudo sem pensar, sem aprender nada. Por isso colocou essas cláusulas de proteção. Eduardo sentiu o pânico começar a subir pela garganta. Doutor, eu acabei de fazer algumas compras hoje. Dei entrada num carro de 850 mil reais. Reservei uma viagem de 180 mil. Eu usei meu cartão de crédito pessoal achando que ia pagar com a herança. Dr. Augusto completou com um tom que misturava pena e eu avisei. Eduardo, você fez dívidas no seu nome pessoal sem ter acesso ao dinheiro da herança. Essa foi uma decisão muito precipitada.
Fernanda estava acordada agora, sentada na cama com os olhos arregalados, ouvindo a conversa. Eduardo, o que está acontecendo? Ela sussurrou, mas ele fez um gesto brusco para que ela ficasse quieta. Quanto tempo eu tenho para cumprir essas condições? Eduardo perguntou, a voz tremendo. 6 meses a partir da data do testamento, que foi lavrado em março. Seu pai faleceu em setembro, mas o prazo começou a contar em março quando ele assinou o documento. Você já perdeu 6 meses, Eduardo. Restam exatamente 180 dias. Isso é loucura. Meu pai não pode fazer isso. Pode e fez. É completamente legal. Testamentos com cláusulas condicionais são válidos quando bem redigidos. E eu me certifiquei de que este fosse a prova de contestações. Roberto me pagou muito bem para garantir que tudo estivesse juridicamente perfeito. Eduardo estava andando de um lado para o outro do quarto agora, passando as mãos pelo cabelo com desespero. E se eu não conseguir cumprir as condições? Para onde vai o dinheiro? Para 3 instituições de caridade que seu pai escolheu pessoalmente. Um hospital infantil, um abrigo para idosos e uma fundação de pesquisa contra o câncer. Os 200 milhões serão divididos igualmente entre elas. Não! 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 Esse dinheiro é meu! Meu pai não pode simplesmente... Seu pai pode, e estabeleceu exatamente isso. Eduardo, às 7 da manhã no meu escritório. Não se atrase. Sua mãe também estará presente. Minha mãe? Porque minha mãe precisa estar lá. Porque ela faz parte de uma das condições. E porque, diferentemente de você, ela ouviu o testamento completo ontem. Ela sabe exatamente o que você precisa fazer. Houve uma pausa significativa. Aliás, espero que você não tenha feito nada estúpido como expulsá-la da casa. Isso complicaria muito as coisas para você. O silêncio de Eduardo foi resposta suficiente. Meu Deus, Eduardo. Você expulsou sua mãe? A voz de Dr. Augusto estava carregada de decepção. Venha às 7 e torça para conseguirmos consertar a bagunça que você fez. O advogado desligou, deixando Eduardo parado no meio do quarto, pálido como um fantasma, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Fernanda finalmente falou. Eduardo, o que ele quis dizer com você expulsou sua mãe? Mas Eduardo não conseguia responder. Seu mundo perfeito de 200 milhões havia desmoronado em uma ligação de 5 minutos. Eduardo não conseguiu dormir depois da ligação de Dr. Augusto. Ficou sentado na sala do apartamento, no escuro, enquanto Fernanda dormia inquieta no quarto. Às 5 da manhã, ele já estava tomando banho, vestindo um terno, tentando parecer composto, quando por dentro estava em pânico total. Às 6h30, ele e Fernanda chegaram ao escritório de Dr. Augusto. O advogado já estava lá, com café preparado e uma pilha de documentos sobre a mesa. E para total surpresa de Eduardo, eu também estava presente, sentada numa das poltronas com uma xícara de chá nas mãos. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eduardo perguntou, claramente desconfortável. Dr. Augusto respondeu por mim. Eu liguei para Lúcia ontem à tarde, depois que você saiu sem ouvir o testamento completo. Expliquei a situação e pedi que ela viesse hoje. Ela precisa estar presente para o que vou revelar. Eduardo olhou de mim para o advogado, a tensão visível em cada músculo do corpo. Fernanda se sentou ao lado dele, pegando sua mão nervosamente. Então, Eduardo começou com a voz tensa. Quais são essas condições que meu pai colocou? Dr. Augusto abriu o testamento na página que Eduardo não havia esperado para ouvir. Vou ler exatamente como seu pai escreveu, Eduardo. Preste atenção, porque não vou repetir 2 vezes. Ele limpou a garganta e começou. Cláusula 5ª. A herança descrita neste testamento só será liberada integralmente ao meu filho Eduardo da Silva, mediante o cumprimento de 3 condições específicas, que deverão ser completadas no prazo de 180 dias corridos a partir da data de lavratura deste documento. Eduardo fez contas mentais rapidamente. Março de 2024. Já se passaram 6 meses. Isso me dá até março de 2025? Exatamente. Você tem até 3 de março de 2025 para cumprir todas as 3 condições. Se falhar em qualquer uma delas, a herança será automaticamente transferida para as instituições beneficentes mencionadas na cláusula 6ª. E quais são as condições?
Eduardo estava impaciente, suando frio. Doutor. Augusto continuou lendo. Primeira condição. Meu filho Eduardo deverá trabalhar por 6 meses consecutivos numa função operacional de uma das minhas empresas, recebendo apenas o salário padrão daquela função, sem privilégios executivos ou tratamento especial. O objetivo é que ele aprenda o valor do trabalho honesto e conheça a realidade dos funcionários que sustentam o império que construí. Eduardo arregalou os olhos. Trabalhar como funcionário comum, por 6 meses? Mas eu tenho minha própria empresa de consultoria. Tenho compromissos, contratos. Segunda condição. Dr. Augusto continuou sem parar. Eduardo deverá morar com sua mãe Lúcia e cuidar pessoalmente dela durante esse período de 6 meses. Isso inclui, mas não se limita a preparar refeições, ajudar com tarefas domésticas, fazer companhia e demonstrar o mesmo nível de dedicação que ela demonstrou ao cuidar de mim durante minha doença. Ele deve tratá-la com o respeito e amor que uma mãe merece. O rosto de Eduardo ficou completamente pálido. Fernanda soltou um suspiro audível de choque. Morar com minha mãe? Cuidar dela? Mas eu tenho uma vida. Tenho esposa. Eduardo se virou para mim com uma expressão entre desespero e raiva. Mãe, você sabia disso? Eu o olhei calmamente, sem emoção. Dr. Augusto me explicou ontem à tarde, sim. Seu pai planejou isso cuidadosamente. Terceira e última condição. O advogado prosseguiu. Eduardo deverá doar pessoalmente 10 milhões de reais da herança para instituições de caridade que sua mãe Lúcia escolher. Ele deve acompanhar o processo de doação, visitar as instituições e entender o impacto que esse dinheiro terá na vida de pessoas que realmente precisam. Eduardo levantou-se bruscamente da cadeira. 10 milhões? Meu pai quer que eu doe 10 milhões? Queria. Seu pai faleceu, Eduardo. Mas sim, essa é a condição. Doutor. Augusto fechou o documento. E há mais. Durante esses 6 meses, você não terá acesso a nenhum centavo da herança. Viverá apenas com o salário do trabalho operacional que conseguir numa das empresas. Suas contas bancárias relacionadas à herança estão bloqueadas até que você prove, com documentação adequada, que cumpriu todas as 3 condições. Isso é absurdo. Isso é tortura psicológica. Meu pai não pode fazer isso. Pode e fez. Testamento com cláusulas condicionais é completamente legal no Brasil, especialmente quando bem redigido. E eu me certifiquei de que este fosse juridicamente irretocável. Dr. Augusto cruzou os braços. Seu pai previu que você reagiria exatamente assim. Aliás, ele deixou uma carta pessoal que eu devo ler apenas se você tentar contestar o testamento. Quer que eu leia agora? Eduardo estava respirando pesadamente, as mãos tremendo. Não quero ouvir nada que ele tenha escrito. Ótimo. Então vamos aos fatos práticos. Dr. Augusto puxou uma calculadora. Você mencionou ontem que fez compras. Quanto gastou? Dei entrada de 200 mil num carro. Reservei uma viagem de 180 mil. Total de 380 mil reais no meu cartão de crédito pessoal. O advogado assoviou baixinho. E quanto você tem de limite disponível e economias para pagar isso? Eduardo ficou em silêncio, o que foi resposta suficiente. Entendo. Você fez dívidas achando que pagaria com dinheiro que não tem acesso. Doutor. Augusto balançou a cabeça. Eduardo, você tem 2 escolhas agora. Aceitar as condições do testamento e passar os próximos 6 meses trabalhando duro, morando com sua mãe e aprendendo as lições que seu pai quis te ensinar. Ou rejeitar tudo e perder os 200 milhões para a caridade. Eduardo olhou para mim, depois para Fernanda, depois de volta para o advogado. E se eu cumprir tudo? No final dos 6 meses o dinheiro é meu? Sim, sem mais condições. Os 200 milhões são seus para fazer o que quiser. Eduardo fechou os olhos, processando tudo. Quando os abriu novamente, olhou diretamente para mim. Mãe, eu preciso da sua ajuda. A reunião no escritório de Dr. Augusto terminou com Eduardo saindo pálido e em estado de choque. Ele havia pedido minha ajuda, mas eu apenas disse que precisava pensar antes de dar qualquer resposta. A verdade era que eu precisava processar tudo aquilo.
Descobrir que Roberto havia planejado essa lição para nosso filho, que ele havia previsto exatamente como Eduardo reagiria. 2 horas depois de sair do escritório, Eduardo recebeu a primeira ligação da concessionária. Senhor Eduardo, estamos tentando processar o pagamento restante do veículo, mas seu cartão foi recusado. O senhor pode nos passar outro número? Eduardo tentou explicar que era um erro temporário, que o dinheiro estava apenas bloqueado por questões de inventário, mas o gerente foi direto ao ponto. Senhor, se não conseguirmos o pagamento em 48 horas, vamos ter que cancelar a venda e reter a entrada como multa contratual. R$200 mil. Perdidos. Assim. Fernanda estava ao lado dele quando a segunda ligação chegou, dessa vez da agência de viagens. Senhor. Eduardo, a cobrança da viagem para Dubai foi recusada. Seu cartão está com limite insuficiente. Eduardo verificou freneticamente seu aplicativo bancário. O limite do cartão era de R$50 mil. Ele tinha usado 380 mil achando que o banco aprovaria por causa da herança iminente. Mas sem comprovação de renda atualizada, sem acesso aos recursos da herança, o banco simplesmente negou todas as transações acima do limite. Quantos juros vou pagar por ter estourado o limite? Ele perguntou com a voz tremendo. Senhor, as transações foram recusadas. O senhor tem R$380 mil em compromissos assumidos, mas não pagos. Isso vai para análise de crédito e pode resultar em negativação do seu CPF. Eduardo desligou e olhou para Fernanda, que estava sentada no sofá com as mãos no rosto. Eduardo, o que vamos fazer? Você disse que tínhamos 200 milhões. E temos, só que está bloqueado. Temporariamente. Temporariamente por 6 meses. Você ouviu o advogado. Você precisa trabalhar 6 meses num emprego operacional, morar com sua mãe e doar 10 milhões. Ela estava começando a entrar em pânico. E enquanto isso, como vamos pagar as contas? Como vamos pagar essas dívidas que você fez? Eduardo checou sua conta bancária pessoal. Tinha R$23 mil em economias. A consultoria que administrava com Marcos dava um lucro mensal variável, geralmente entre 15 e 20 mil que ele dividia com o sócio. Sua parte mal cobria as despesas mensais do apartamento, carro atual e estilo de vida que levavam. Fernanda, eu vou ligar para o banco. Vou explicar a situação da herança. Explicar o quê? Que você herdou 200 milhões, mas não pode tocar porque seu pai te obrigou a virar empregado comum e morar com sua sogra por 6 meses? Ela estava quase histérica agora. Eduardo, você expulsou sua mãe de casa ontem. Gritou com ela, disse que ela não merecia nada. E agora vai ter que morar com ela e cuidar dela. Como você acha que ela vai reagir? A realidade estava caindo sobre Eduardo como uma avalanche. Ele tinha não apenas perdido acesso aos 200 milhões, mas havia criado dívidas enormes no próprio nome, humilhado a única pessoa que poderia ajudá-lo agora, e estava preso numa situação que exigia exatamente o oposto de tudo que ele era. O telefone tocou novamente. Era Marcos. Eduardo, cara. Aquele cliente grande que a gente estava negociando acabou de cancelar o contrato. Disseram que viram você ontem fazendo alarde num restaurante caro, falando que tinha herdado milhões, e acharam que você não era mais acessível para trabalhar com pequenas empresas. A gente acabou de perder R$80 mil de contrato. Eduardo fechou os olhos, sentindo náusea. Tudo estava desmoronando. Marcos, eu posso explicar. Explica nada, cara. Eu não assinei para ser sócio de alguém instável. Se você quer continuar a sociedade, precisa provar que está com a cabeça no lugar. Do contrário, eu vou dissolver a empresa. Mais uma ligação caiu. Eduardo estava sentado na sala, cercado pelos destroços do império que achou que havia conquistado. Fernanda havia ido para o quarto, e ele podia ouvi-la chorando. Dr. Augusto ligou no final da tarde. Eduardo, preciso de uma resposta até amanhã de manhã. Você aceita as condições do testamento ou não? Porque se não aceitar, vou iniciar os processos de transferência dos bens para as instituições beneficentes. Doutor, eu aceito. Não tenho escolha. Aceito. Ótimo. Então amanhã às 9h venha ao escritório com sua mãe. Vamos estabelecer os termos práticos de como você vai cumprir cada condição. E Eduardo, uma dica.
Comece aprendendo a pedir desculpas de verdade. Você vai precisar muito dessa habilidade nos próximos meses. Quando a ligação terminou, Eduardo olhou ao redor do apartamento que logo não poderia mais pagar. Olhou para o extrato bancário mostrando dívidas que não conseguia quitar. Olhou para o futuro que, 24 horas atrás, parecia brilhante e agora estava completamente escuro. Roberto havia sido mais esperto do que Eduardo jamais imaginou. O velho havia previsto cada movimento, cada reação, cada erro que o filho cometeria. E agora Eduardo estava exatamente onde o pai queria que ele estivesse, quebrado, humilhado e dependente da misericórdia da mãe que havia expulsado de casa. A lição mais cara da vida de Eduardo estava apenas começando. Na manhã seguinte, às 8 horas, ouvi a campainha tocar. Eu estava na mansão ainda. Afinal, Dr. Augusto me havia pedido para não sair até que a situação se resolvesse. Continuava embalando minhas coisas lentamente, mas agora, com uma perspectiva completamente diferente sobre tudo o que estava acontecendo. Quando abri a porta, encontrei Eduardo parado ali com uma aparência que jamais tinha visto. Cabelo despenteado, olheiras profundas, roupas amarrotadas e uma expressão de completo desespero. Ele parecia ter envelhecido 10 anos numa única noite. Mãe, sua voz saiu rouca. Posso entrar? Precisamos conversar. Dei um passo para o lado sem dizer nada, deixando-o passar. Eduardo entrou na casa onde cresceu, onde passou tantos natais felizes, onde o pai dele havia falecido há apenas 2 semanas. Ele olhou ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Ou talvez pela última. Quer café? Perguntei com neutralidade. Por favor. Fomos para a cozinha. Preparei café em silêncio enquanto Eduardo se sentava à mesa, com as mãos entrelaçadas e os olhos fixos no tampo de madeira. O silêncio entre nós era denso, carregado de tudo o que havia sido dito e feito nos últimos dias. Coloquei a xícara na frente dele e me sentei do outro lado da mesa. Então, o que você quer conversar? Eduardo tomou um gole do café, ganhando tempo. Quando finalmente falou, as palavras saíram com dificuldade, como se cada uma fosse arrancada à força. Mãe, eu preciso me desculpar. Por quê? Ele me olhou, confuso com a pergunta. Como assim por quê? Por qual das coisas você está se desculpando, Eduardo? Por me expulsar de casa um dia depois do funeral do seu pai? Por gritar que eu não merecia nenhum centavo? Por me dar 48 horas para sair da minha própria casa? Por me tratar como lixo descartável? Minha voz estava calma, mas as palavras cortavam como lâminas. Seja específico. Por qual crueldade exatamente você está se desculpando? Ele baixou a cabeça, incapaz de me encarar. Por tudo. Eu estava errado. Eu não pensei direito. Não pensou direito? Repeti. Eduardo, você calculou quanto tempo eu ainda tenho de vida. Você me disse que eu deveria procurar um emprego aos 58 anos depois de largar tudo para cuidar do seu pai. Você me tratou como um estorvo, como algo que precisava ser descartado o mais rápido possível. Isso não é não pensar direito. Isso é crueldade deliberada. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Não eram lágrimas de remorso genuíno. Eu conhecia meu filho bem o suficiente para saber a diferença. Eram lágrimas de desespero, de quem se viu encurralado. Mãe, eu sei que fui horrível, mas eu preciso da sua ajuda. Ele respirou fundo. Dr. Augusto me explicou tudo. As condições do testamento. Eu não posso acessar o dinheiro sem cumprir as 3 tarefas que papai estabeleceu. Eu sei. Eu estava lá quando ele explicou. Você sabia desde ontem à tarde? Ele pareceu surpreso. O advogado te ligou e te contou tudo? Sim. Diferente de você, Eduardo, eu ouvi tudo que Dr. Augusto tinha a dizer. Não saí no meio achando que já sabia de tudo. Ele engoliu em seco. Mãe, tem umas cláusulas no testamento que envolvem você. Envolvem. Uma delas diz que você precisa morar comigo e cuidar de mim por 6 meses. A mesma mãe que você expulsou de casa. Eduardo fechou os olhos, a vergonha finalmente começando a penetrar.
Eu sei como isso soa. Eu sei que parece hipócrita. Mas, mãe, eu não tenho escolha. Eu fiz umas compras ontem achando que teria acesso ao dinheiro. Agora tenho 380 mil reais de dívidas que não consigo pagar. Meu cartão está bloqueado. Vou ser negativado. Posso perder a consultoria. E você quer que eu te ajude? Perguntei calmamente. Sim, por favor. Ele finalmente me olhou nos olhos. Eu sei que não mereço. Eu sei que fui o pior filho do mundo, mas se eu não cumprir as condições, perco tudo. Os 200 milhões vão para a caridade. E seria tão terrível assim? Seu pai deixar o dinheiro para hospitais, abrigos, pesquisas que podem salvar vidas? A pergunta o pegou desprevenido. Não é isso. É que é meu dinheiro. Papai deixou para mim. Deixou condicionado, Eduardo. Há uma diferença enorme. Me levantei e fui até a janela, olhando para o jardim que Roberto tanto amava. Seu pai sabia exatamente o que você ia fazer quando ouvisse sobre os 200 milhões. Ele te conhecia melhor do que você imagina. Por isso colocou essas cláusulas. Não para te punir, mas para te ensinar. Ensinar o quê? Me virei para encará-lo. Valores, Eduardo. Trabalho honesto. Respeito pelos pais. Compaixão por quem tem menos. Tudo que você deveria ter aprendido durante sua vida, mas que de alguma forma se perdeu no caminho. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais quebrada. Então você vai me ajudar? Vai deixar eu morar com você e cumprir as condições? Voltei a me sentar à mesa, olhando fundo nos olhos dele. Vou, mas não pelos motivos que você está pensando. Não vou te ajudar porque sinto pena de você, ou porque tenho medo que você perca o dinheiro. Vou te ajudar porque, apesar de tudo, você ainda é meu filho. E porque seu pai acreditava que você ainda podia se tornar um homem melhor. Não, obrigado, mãe. Eu juro que vou... Levantei a mão, interrompendo-o. Deixa eu terminar. Eu vou te ajudar, mas com condições minhas também. Você vai cumprir realmente as tarefas, não apenas fingir para conseguir o dinheiro. Você vai trabalhar honestamente nesse emprego operacional. Você vai me tratar com respeito genuíno quando moramos juntos. E você vai aprender, de verdade, as lições que seu pai quis te ensinar. Se em qualquer momento eu perceber que você está apenas atuando, apenas contando os dias até pegar o dinheiro e voltar a ser quem era, eu mesma vou falar para Dr. Augusto cancelar tudo e doar os 200 milhões para a caridade. O rosto de Eduardo ficou pálido. Você faria isso? Sem hesitar, porque 200 milhões nas mãos de um homem cruel e ganancioso causam mais dano do que bem. Seu pai sabia disso. Eduardo engoliu em seco, finalmente compreendendo que não tinha saída fácil. Eu aceito suas condições. Ótimo. Amanhã vamos ao escritório de Dr. Augusto juntos e vamos começar a organizar como você vai cumprir cada tarefa. Me levantei da mesa. Agora, se me dá licença, preciso continuar organizando as coisas que você me mandou embalar. A ironia não passou despercebida. No dia seguinte, às 9 da manhã, estávamos os três reunidos novamente no escritório de Dr. Augusto. Eu, Eduardo e o advogado. Fernanda não veio dessa vez. Eduardo mencionou rapidamente que ela estava processando tudo e precisava de tempo. Pelo tom dele, percebi que o casamento estava por um fio. Dr. Augusto tinha vários documentos preparados sobre a mesa. Muito bem, já que Eduardo aceitou as condições do testamento e Lúcia concordou em ajudá-lo, vamos estabelecer os termos práticos de cada tarefa. Ele abriu uma pasta. Primeira condição: trabalhar 6 meses numa função operacional. Eduardo, seu pai, especificou que deveria ser numa das 3 empresas dele. Sugiro a maior delas, a distribuidora. Você vai trabalhar no setor de logística, coordenando entregas, organizando estoque e aprendendo as operações do chão de fábrica. Salário: R$3.200 mensais. Eduardo engoliu em seco. 3.200? Mas meu apartamento custa 4.000 de aluguel. Então vai ter que fazer escolhas difíceis, como milhões de brasileiros fazem todo dia. Respondi calmamente. Pode alugar um lugar mais barato ou aceitar minha oferta. Que oferta? Você pode ficar num dos quartos da mansão, sem pagar aluguel. Afinal, uma das condições é você morar comigo e cuidar de mim. Fiz uma pausa significativa.
A mesma mansão de onde você me expulsou. Dr. Augusto continuou. Segunda condição: cuidar de sua mãe. Isso significa morar na mesma casa, preparar pelo menos uma refeição por dia para ela, ajudar com tarefas domésticas e estar presente. Lúcia, você vai documentar tudo. Se ele cumpre, se trata você com respeito, se demonstra mudança genuína. E se eu documentar que ele está apenas fingindo? Perguntei. Então a herança vai para a caridade, conforme especificado no testamento. O advogado olhou severamente para Eduardo. Seu pai foi muito claro. Não quer apenas obediência mecânica. Quer transformação real. Eduardo estava pálido, mas assentiu. Terceira condição: doar 10 milhões para instituições que Lúcia escolher. Isso acontecerá no final dos 6 meses, quando a herança for liberada. Mas você, Eduardo, precisará acompanhar Lúcia nas visitas a essas instituições durante o processo. Conhecer as pessoas que serão beneficiadas. Entender o impacto. Dr. Augusto juntou os papéis. Eduardo, você tem alguma dúvida sobre o que precisa fazer? Não, senhor. Ótimo. Você começa a trabalhar na distribuidora segunda-feira, 7h da manhã. Vai se reportar ao supervisor de logística, Sr. Ademir. Ele não sabe que você é filho do dono. Para ele, você é apenas mais um funcionário novo. Trate-o com respeito. Eduardo acenou com a cabeça, claramente desconfortável com tudo. Lúcia. O advogado se virou para mim. Roberto deixou uma carta para você também. Posso ler? Meu coração apertou. Por favor. Ele abriu um envelope lacrado e começou a ler com voz emocionada. Minha querida Lúcia, se você está ouvindo isto, significa que parti e nosso filho mostrou exatamente o comportamento que temi. Perdoe-me por colocar esse peso sobre você. Mas você é a única pessoa capaz de ensinar a Eduardo as lições que falhei em ensinar. Você sempre foi a força da nossa família. A sabedoria que eu não tive. Cuide de você mesma primeiro. Se em algum momento isso for demais, você pode desistir e deixar o dinheiro ir para a caridade. Eu não julgaria. Mas se você conseguir transformar nosso filho no homem que ele deveria ser, terá feito o maior bem que qualquer mãe pode fazer. Te amo eternamente. Roberto. As lágrimas escorreram livremente pelo meu rosto. Eduardo também estava chorando, mas não sei se era de remorso ou de medo de perder o dinheiro. Quando saímos do escritório, parei Eduardo no corredor. Deixa eu deixar uma coisa muito clara para você, filho. Eu vou te ajudar porque seu pai me pediu. E porque, no fundo, ainda acredito que existe bondade em você. Mas não se engane. Eu vou estar observando cada movimento, cada palavra, cada ação. Não para te pegar em erro, mas para ver se você realmente está mudando. Eu vou mudar, mãe. Prometo. Olhei nos olhos dele e vi o que temia ver. Desespero financeiro, não remorso genuíno. Eduardo estava concordando com tudo porque não tinha escolha, não porque entendia que estava errado. Você tem 6 meses para provar isso, disse finalmente. Segunda-feira você começa a trabalhar. E a partir de hoje à noite, você mora comigo. Pode trazer suas coisas. E a Fernanda? Fernanda pode decidir se quer participar disso ou não. Mas as condições do testamento falam de você morando comigo, não do seu casamento. Eduardo assentiu, derrotado. Naquela tarde, assisti meu filho trazendo malas para a mansão. A mesma mansão que ele havia me ordenado deixar 3 dias atrás. A ironia era tão óbvia que quase doía. Ele instalou suas coisas no quarto de hóspedes, o mesmo onde dormia quando era adolescente, e a realidade de sua nova vida começou a se estabelecer. À noite, preparei jantar para nós 2. Eduardo sentou-se à mesa em silêncio, olhando para o prato de comida simples. Arroz, feijão, frango grelhado, salada. Sem restaurante francês hoje? Comentei com ironia suave. Ele não respondeu. Apenas comeu em silêncio. Depois do jantar, ele se ofereceu para lavar a louça. Provavelmente a primeira vez na vida que fazia isso voluntariamente. Fiquei na cozinha observando, vendo suas mãos desajeitadas com a esponja, a água que desperdiçava, a espuma que respingava. Deixa eu te ensinar, disse finalmente, mostrando-lhe como lavar pratos adequadamente.
Foi naquele momento, vendo meu filho adulto de 32 anos aprendendo a lavar louça pela primeira vez, que entendi completamente o que Roberto havia planejado. Não era sobre o dinheiro, nunca foi. Era sobre devolver a humanidade a um homem que havia se perdido na ganância. A jornada seria longa. E eu ainda não sabia se teríamos sucesso. Os primeiros 3 meses foram um inferno para Eduardo. Na segunda-feira, ele chegou à distribuidora às 7 da manhã, vestindo roupas simples pela primeira vez em anos. Sr. Ademir, o supervisor de logística, um homem de 55 anos, pele curtida pelo sol e mãos calejadas, o recebeu sem cerimônias. Você é o Eduardo novo? Ótimo, preciso de gente. Vem, vou te mostrar o depósito. Eduardo passou as primeiras semanas carregando caixas, organizando estoque, dirigindo empilhadeira e fazendo entregas. No primeiro dia, voltou para casa com as costas doendo, as mãos sujas de graxa e um orgulho ferido tão profundo que mal conseguia me olhar nos olhos. Como foi? Perguntei quando ele entrou pela porta da cozinha, exausto. Horrível. Ele respondeu honestamente. Eu não fui feito para esse tipo de trabalho. Seu pai começou vendendo coisas na rua, Eduardo. Carregou caixas por anos antes de ter dinheiro para contratar funcionários. E mesmo depois de rico, ele nunca esqueceu de onde veio. Eduardo tomou banho e foi direto dormir, sem jantar. Nos dias seguintes, a rotina continuou brutal. Acordar às 5h30, chegar na empresa às 7, trabalhar até às 5 da tarde, voltar para casa cansado demais para fazer qualquer coisa além de comer e dormir. A segunda semana foi quando ele conheceu realmente os colegas de trabalho. Seu Ademir tinha 4 filhos e trabalhava ali há 20 anos. Conheci seu pai, sabe? Bom homem, justo. Quando minha filha ficou doente, ele pagou o hospital particular. Salvou a vida dela. Eduardo nunca tinha sabido disso. Quantas outras histórias existiam sobre a generosidade de Roberto que ele desconhecia? Tinha também Joana, mãe solteira de 2 filhos que trabalhava no controle de estoque. Ela acordava às 4 da manhã para deixar as crianças na casa da avó, antes de pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho. R$3.200 é meu salário inteiro. Pago 800 de aluguel, 500 de creche, o resto é comida e contas. Não sobra nada no final do mês. Eduardo, que dias atrás havia tentado comprar um carro de R$850 mil, ficou em silêncio. Como ele havia chegado tão desconectado da realidade? Em casa, a dinâmica também era desafiadora. Eu fazia questão que ele cumprisse sua parte. Preparar o café da manhã 3 vezes por semana. Lavar sua própria roupa. Ajudar na limpeza da casa nos fins de semana. No início, ele reclamava de tudo. Mãe, eu trabalho o dia inteiro. Não tenho energia para ficar lavando banheiro. Joana trabalha o dia inteiro. Volta para casa e ainda cuida de 2 filhos sozinha. Você só precisa cuidar de você e me ajudar um pouco. Quem você acha que está mais cansado? A comparação o calou. Fernanda apareceu na 3ª semana. Mas a conversa foi tensa. Eles se sentaram na sala, enquanto eu preparava café na cozinha, tentando dar privacidade, mas inevitavelmente ouvindo partes da discussão. Eduardo, eu não sei se consigo ficar casada com você. Ela disse com voz embargada. O homem que expulsou a sogra de casa, que tentou gastar quase R$400 mil que não tinha, que tratou a própria mãe como lixo. Eu não reconheço esse homem. Não é o homem com quem me casei. Fernanda, eu estou tentando mudar. Está tentando porque não tem escolha. Porque precisa dos 200 milhões. Se seu pai não tivesse colocado essas condições, onde eu estaria agora? Morando numa mansão com você, enquanto sua mãe vivia num apartamento miserável? O silêncio que se seguiu foi doloroso. Eu preciso de tempo. Fernanda continuou. Preciso ver se essa mudança é real ou apenas teatro para pegar a herança. Se for teatro, Eduardo, eu vou embora. Não vou ficar com um homem sem caráter só porque ele é rico. Ela foi embora naquele dia, deixando Eduardo visivelmente abalado. Foi no 3º mês que algo começou a mudar de verdade. Eduardo estava fazendo uma entrega quando conheceu Dona Irene, uma senhora de 73 anos que administrava um pequeno mercado num bairro pobre. Ela era cliente antiga da distribuidora. Seu Roberto, Deus o tenha,
Sempre me dava um desconto especial. Ela disse enquanto Eduardo descarregava as caixas. Dizia que eu alimentava uma comunidade inteira com esse mercadinho. Era um homem bom. A senhora conhecia meu pai? Eduardo perguntou surpreso. Conhecia. Ele vinha pessoalmente fazer entregas aqui quando começou o negócio. Há 30 anos. Mesmo depois de rico, passava aqui de vez em quando para ver como eu estava. Ela olhou para Eduardo com olhos gentis. Você é o filho dele? Deve ter orgulho. Ele era um gigante de homem. Naquela noite, Eduardo chegou em casa mais quieto que o normal. Sentou-se comigo na varanda. Algo que vinha fazendo com mais frequência nas últimas semanas. Mãe, quantas histórias assim existem sobre papai? Quantas pessoas ele ajudou que eu nunca soube? Centenas, Eduardo. Seu pai não fazia caridade para aparecer. Fazia porque acreditava que quem tem mais deve ajudar quem tem menos. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Eu desperdicei tanto tempo focado em dinheiro que nunca aprendi o que realmente importava. Mal foi a primeira frase genuinamente reflexiva que ouvi dele desde que tudo começara. Nos meses seguintes, vi mudanças pequenas, mas significativas. Eduardo começou a conversar de verdade com os colegas de trabalho, não apenas cumprimentá-los. Ofereceu carona para Joana quando chovia. Ajudou seu Ademir a carregar caixas pesadas mesmo quando não era sua função. Em casa, parou de reclamar das tarefas. Começou a preparar café da manhã para mim sem que eu pedisse. Perguntava sobre meu dia, minhas memórias com Roberto, as histórias que nunca tinha tido paciência de ouvir antes. Fernanda voltou no 4º mês. Cautelosa, mas esperançosa. Seu Ademir me ligou. Ela contou a Eduardo. Disse que você é o melhor funcionário que ele já teve. Que trabalha duro, trata todo mundo bem, nunca reclama. Ele não sabe que você é o filho do dono, mas disse que quisesse promover alguém, seria você. Eduardo sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Estou aprendendo, Fernanda. Finalmente entendo o que papai quis me ensinar. A transformação não estava completa, mas estava acontecendo. E pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez, apenas talvez, meu filho se tornaria o homem que Roberto sempre sonhou que ele fosse. O dia 3 de março de 2025 amanheceu com um céu claro. Eram exatamente 6 meses desde que Roberto havia assinado o testamento, e o prazo final para Eduardo cumprir todas as condições. Estávamos novamente no escritório de Dr. Augusto. Eu, Eduardo, Fernanda e o advogado com uma pasta grossa de documentos sobre a mesa. Vamos revisar. Dr. Augusto começou com seriedade. Primeira condição: trabalhar 6 meses numa função operacional. Eduardo trabalhou na distribuidora de setembro de 2024 a março de 2025, totalizando exatos 6 meses. Tenho aqui relatórios do supervisor, Sr. Ademir, que atestam não apenas presença, mas desempenho exemplar. Ele leu alguns trechos. Eduardo é dedicado, respeitoso com colegas. Nunca faltou um dia. Demonstra verdadeiro interesse no trabalho e nas pessoas. Eduardo baixou os olhos, visivelmente emocionado. Segunda condição: morar com sua mãe e cuidar dela. Lúcia, você documentou tudo conforme pedi. O que tem a dizer? Respirei fundo antes de responder. Nos primeiros 2 meses, Eduardo cumpria as tarefas mecanicamente. Fazia o que era obrigado, mas sem alma. A partir do 3º mês, percebi mudanças genuínas. Ele começou a perguntar sobre minhas memórias com Roberto, a preparar café sem que eu pedisse, a sentar comigo na varanda apenas para conversar. No 5º mês, quando peguei uma gripe forte, ele cuidou de mim com uma dedicação que eu não via desde que ele era criança. Faltou ao trabalho para me levar ao médico, preparou sopas, ficou acordado a noite toda quando minha febre estava alta. Olhei para meu filho. Ele passou no teste. A mudança é real. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Eduardo. Fernanda apertou sua mão, também chorando. Terceira condição. O advogado continuou. Doar 10 milhões para instituições escolhidas por Lúcia. Durante esses meses, vocês visitaram várias instituições. Lúcia já fez suas escolhas? Fiz, respondi. Hospital infantil que trata crianças com câncer. 4 milhões. Abrigo para idosos abandonados. 3 milhões. Fundação de pesquisa contra o câncer de pâncreas.
A doença que levou Roberto, 3 milhões. Eduardo assentiu vigorosamente. Eu visitei todas essas instituições com minha mãe. Vi crianças lutando contra o câncer como meu pai lutou. Conheci idosos que passam anos sem receber uma visita, exatamente como eu fiz com meu pai quando ele estava doente. Sua voz quebrou. Aqueles 10 milhões vão fazer mais diferença na vida deles do que 200 milhões fariam na minha vida sem propósito. Doutor. Augusto juntou os documentos. Eduardo da Silva, baseado em todos os relatórios, documentações e testemunhos, declaro que você cumpriu integralmente as 3 condições estabelecidas por seu pai no testamento. A herança de 200 milhões de reais está oficialmente liberada para você. O silêncio que caiu sobre a sala foi pesado de significado. Eduardo ficou parado, processando. Então, para surpresa de todos, ele começou a chorar. Não lágrimas de alívio por finalmente ter o dinheiro, mas lágrimas de dor e arrependimento. Mãe, ele se virou para mim, caindo de joelhos ao meu lado. Me perdoa por tudo. Por ter te expulsado de casa. Por ter calculado quanto tempo você ainda tinha de vida. Por ter te tratado como um peso. Por não ter estado ao lado do papai quando ele mais precisou. Por ter sido um filho horrível. Coloquei minhas mãos no rosto dele, limpando suas lágrimas. Filho, eu já te perdoei. Seu pai também te perdoou. Foi por isso que ele criou esse testamento. Não para te punir, mas para te salvar do homem que você estava se tornando. Ele me conhecia melhor do que eu mesmo. Eduardo soluçou. Sabia exatamente o que eu ia fazer, como eu ia reagir. Planejou tudo para me dar uma última chance de aprender. Dr. Augusto abriu um último envelope. Eduardo, seu pai deixou uma carta final para ser lida apenas se você cumprisse todas as condições. Posso ler? Eduardo acenou com a cabeça, incapaz de falar. O advogado leu com voz emocionada. Meu filho, se você está ouvindo isto, significa que conseguiu. Não apenas cumpriu as tarefas, mas se transformou no processo. Eu sempre soube que havia bondade em você. Apenas estava enterrada sob camadas de ganância e arrogância que eu, como pai, falhei em remover quando você era jovem. Este testamento foi minha última tentativa de consertar meus erros. Os 200 milhões são seus agora, mas espero que você os use com sabedoria. Lembre-se, dinheiro sem caráter é uma maldição. Dinheiro com caráter pode mudar o mundo. Seja o homem que sei que você pode ser. Seu pai que sempre te amou, Roberto. Eduardo estava destruído emocionalmente, mas era uma destruição necessária. O desmoronamento do velho Eduardo para que o novo pudesse emergir completamente. Fernanda o abraçou forte. Estou orgulhosa de você, do homem que você se tornou. Nos dias seguintes, Eduardo começou o processo de assumir oficialmente as empresas e o patrimônio que Roberto havia construído. Mas ele não era mais o homem ganancioso que havia entrado naquele escritório 6 meses atrás. Sua primeira decisão como novo proprietário, aumentar o salário de todos os funcionários operacionais da distribuidora em 20%. Seu Ademir, Joana e todos os outros merecem viver com dignidade, ele disse. Papai sabia disso. Agora eu também sei. Uma semana após a liberação da herança, Eduardo me chamou na varanda da mansão. Mãe, sobre a casa... Meu coração apertou, lembrando quando ele havia me expulsado. Quero que você fique aqui. Esta é sua casa, sempre foi. Na verdade, quero passar a propriedade para o seu nome. Você merece ter segurança completa. Eduardo, você não precisa... Preciso sim. Você sacrificou tudo por mim e pelo papai. É o mínimo que posso fazer. Ele segurou minha mão. E mãe, obrigado. Obrigado por não desistir de mim quando eu merecia ser abandonado. Obrigado por acreditar que eu podia mudar. Olhei para meu filho. Não mais o homem cruel e ganancioso que me expulsou de casa, mas um homem transformado, humilde e finalmente digno do legado que Roberto havia deixado. O verdadeiro legado não eram os 200 milhões. Era a lição de que caráter vale mais que qualquer fortuna. E essa lição, finalmente, havia sido aprendida.